Microsoft de novo, a maior empresa do mundo, passando a Apple? Confesso que quando eu vi isso acontecendo, fiquei surpreso. Aquela empresa do pacote Office, que já tinha dominado o mundo da informática lá atrás, mas aparentemente sido há um bom tempo ultrapassada em termos de tecnologia por outras como Google, Apple, voltando a ser a maior empresa do planeta em valor de mercado? Eu e a equipe fomos investigar para ver o que tinha acontecido, o que explica a disparada da Microsoft. E afinal de contas, essa liderança veio para ficar? No ringue das empresas do Cafeína de hoje, Apple versus Microsoft. Olá, o Cafeína está no ar, sejam muito bem-vindos. Antes de começar, responde aí. Se você tivesse que escolher uma empresa para trabalhar, escolheria Apple ou Microsoft? Se tivesse que escolher um novo produto para comprar, sem pensar muito, confiaria mais em Apple ou Microsoft? Com qual empresa você mais se identifica? Fala aí nos comentários. Olha, eu não sei vocês, mas eu, intuitivamente, pelo menos, eu sou muito mais Apple hoje em dia, né? Lá no passado, claro, todo o mérito para a Microsoft, abriu o caminho da revolução da computação, da informática. Bill Gates, gênio, os caras estavam e estão com seus softwares nos computadores de praticamente todas as empresas do mundo, beleza. Mas para mim, hoje em dia, olhando de longe, pelo menos, parecia mais uma empresa tentando correr atrás dos concorrentes do que liderando uma revolução. Por isso que eu fiquei bem surpreso quando começou a brotar notícias dela ultrapassando a Apple em valor de mercado e se tornando a maior empresa do planeta. Aí eu falei, bom, bora mergulhar no assunto e compartilhar com o pessoal o que é que está acontecendo. Vamos entender os bastidores desse negócio. E assim surgiu a pauta desse programa. Então eu espero que você goste e vamos lá. A gente está falando das duas maiores empresas do mundo, gigantes da tecnologia, batalhando em grande parte pelo mesmo mercado. Apple e Microsoft já há bons anos disputam o mercado de softwares lado a lado. Por um bom tempo, a companhia fundada pelo Steve Jobs ficou na frente da empresa do Bill Gates. Mas em janeiro de 2024, o cenário mudou, ao menos temporariamente. No dia 12 de janeiro, para ser preciso, a Microsoft, após o fechamento da Nasdaq, tomou o lugar da Apple como empresa com maior valor de mercado do mundo. Isso praticamente não acontecia, pelo menos desde 2019. A Apple, que produz o iPhone, o MacBook, por aí vai, ficou praticamente 4 anos sendo a companhia de maior valor de mercado do planeta, liderando esse ranking. Só recentemente foi ultrapassada por um breve período pela Saudi Aramco de petróleo. A disputa entre Microsoft e Apple, por enquanto, está acirrada. Nos dias que se seguiram, a Apple voltou a tomar o posto. Depois a Microsoft subiu de novo. Aqui nesse vídeo, diferente do que a gente já fez em outras batalhas corporativas, como eu gosto de chamar, a gente não vai entrar tanto na história das duas empresas. Meio que todo mundo já conhece tudo que envolve o Steve Jobs, o Bill Gates, né? Pelo menos em grande parte dos acontecimentos. Mas, de forma rápida, a gente vai mencionar que as duas empresas têm idades parecidas. A Microsoft foi fundada em 1975, no Novo México, e a Apple em 1976, na Califórnia. E logo de cara, no começo da história das duas, a gente já tem uma diferença crucial nos modelos de negócio. O Steve Jobs, imediatamente após abrir a sua empresa em 76, lança seu primeiro computador pessoal, o Apple I, com hardware e software desenvolvidos praticamente à mão pelo Steve Wozniak, o cofundador da Apple. Lembrando que o Jobs, majoritariamente, ficava com o lado das vendas, design, estratégia, marketing. Já a Microsoft não lançou nenhum computador de cara. Ela desenvolveu em 1975 um programa que foi rodado no Altair 8800, um computador desenvolvido pela MIT, uma empresa do setor que já passou dessa para melhor, já falhou. Tá aí a carinha dele, para você ver. Na sequência, ela parte para desenvolver sistemas operacionais e aplicativos com foco em empresas, o famoso pacote Office, que dominou o mercado, revolucionou a produtividade nas empresas. Só em 1981, a Microsoft lança um sistema operacional voltado para computadores pessoais. Então, já tem uma diferença bem evidente aí de cara, né? Enquanto no primeiro momento a Apple lançou um computador pessoal com software e hardware próprios, a Microsoft lançou apenas um programa e com foco mais em empresas. E esses caminhos, em certo sentido, permanecem até hoje. A Apple foca na venda de produtos que contam com hardware próprio e com iOS, ou iOS, no sistema operacional, enquanto a Microsoft vem oferecendo majoritariamente licenças do Windows, softwares para empresas, plataformas e por aí vai. Então, uma pegada um pouco mais corporativa. No balanço da Apple, o mais recente divulgado até agora, é possível a gente ver que quase metade da receita da companhia veio das vendas do iPhone, que é disparado o principal produto da Apple mesmo. Já na Microsoft, no mesmo período, foi outro serviço, bem mais novo do que os sistemas operacionais, que está brilhando, o segmento de cloud, o Microsoft Azure,
já é o responsável por quase 50% do faturamento da empresa. Se você pegar a receita da Apple, ela foi muito maior do que a receita da Microsoft. Foram quase 90 bilhões de dólares contra 56 bilhões e meio. Mas as avaliações do mercado vão muito além dos números. E aí a gente entra na explicação do porquê o valor de mercado das duas estão tão próximos recentemente, embora a receita da Apple seja praticamente o dobro da receita da Microsoft. O primeiro ponto é que a receita da Apple vem recuando. O terceiro trimestre de 2023 foi o quarto consecutivo no qual houve uma queda do faturamento. Esse gráfico aí não faz a mesma análise, mas traz um dado que vai na mesma direção, pelo menos por isso que eu achei interessante colocar e compartilhar com vocês. Ele compara os 3 primeiros trimestres de cada ano. Evolução maravilhosa, óbvio, não tem nem o que falar, mas lá no finalzinho a gente vê que 2022, por enquanto, foi um pico que recuou em 2023. Só um dado aqui para a gente trazer. Do outro lado, a Microsoft vem com crescimentos consecutivos. E mais do que o crescimento, vem com perspectivas otimistas para o futuro também. Duas coisas que qualquer analista gosta, qualquer investidor gosta, né? Tá vendo um crescimento, uma projeção ascendente e um futuro também promissor. Qual é a explicação que os analistas têm para isso? Primeiro é que durante a pandemia as pessoas gastaram mais com eletroeletrônicos. Agora, com a normalização, uma parte maior da renda está sendo direcionada para serviços. Ir a um restaurante, viajar, por aí vai, serviços, né? Fora isso, alguns analistas falam que os novos produtos estão perdendo um pouco a atratividade, já que não trazem diferenciais tão grandes frente a modelos passados. Os MacBooks são os principais afetados, digamos assim, nesse movimento. Depois que se popularizou a tecnologia do SSD, que impacta em armazenamento e também em memória, o tempo de uso, a vida útil dessas máquinas aumentou muito. As pessoas não estão tendo que trocar os seus computadores a cada 3 ou 4 anos, por exemplo, e isso resulta em vendas menores. O próprio iPhone, vamos lembrar que tinha uma expectativa muito grande com relação ao iPhone 15. Né? Eu estava com o 13, todo quebrado, estilhaçado, já estava funcionando meio mal das pernas, fiquei segurando, ultrapassei o 14 porque eu falei, não, no 15 vai ter uma revolução, vai mudar tudo. E aí não só não mudou tudo, como parece que só mudou a entradinha ali, né, para USB-C. Mas, olha, memes surgiram e tudo mais. De qualquer forma, eu tive que trocar, já tava, o meu não aguentaria mais um ano, acabei trocando. Mas houve uma crítica muito forte, né? Parece que o 15 é muito parecido com o 14, que já não era um grande avanço em relação ao 13, então, mais evidentemente isso nos MacBooks, porém, nos iPhones, carro-chefe da companhia, isso também acontece. Fora essas questões, tem também o fato da China estar colocando barreiras maiores para a compra americana de tecnologia. E ainda existe o contexto de desaquecimento da economia global como um todo, que acaba afetando, obviamente, o mercado. Do outro lado, a Microsoft está no topo de duas ondas. Como a gente já falou, o Azure, o serviço de nuvem da empresa, está crescendo bastante. Esse gráfico aí mostra a porcentagem de crescimento da receita desse serviço trimestre a trimestre. Parece que o gráfico é ruim quando a gente olha assim de queda, mas na leitura do mercado não é não. A leitura é que o faturamento ainda está crescendo bastante, com uma alta de 27% no terceiro trimestre de 2023, projeção de 29% no primeiro tri de 24, e isso com juros altos e a economia considerada fraca. O que está acontecendo é que está tendo uma migração em massa para os serviços em nuvem. Nuvem? Que nuvem? Não estou entendendo esse negócio de nuvem aí. Você lembra que essa fala lá na época pegou, mas hoje, felizmente, todo mundo, ou praticamente todo mundo, sabe do que se trata, né? Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente não tem as mesmas dúvidas que surgiram lá no passado. Bom, empresas nunca produziram nem deram tanto valor aos dados. E a Microsoft entra dando a estrutura necessária para guardar todas essas informações. Dificilmente essa tendência vai se reverter. A perspectiva é que cada vez mais as companhias tenham que buscar esse serviço. As grandes empresas, majoritariamente, já fizeram essa migração, mas falta ainda boa parte das pequenas e médias empresas. Armazenar dado sem ser em nuvem, hoje, é um tanto impensável, caro, oneroso, trabalhoso, pouco eficiente. Pode ser para uma redundância, né, para ter o controle próprio, mas ainda assim a nuvem é vista, não só do ponto de vista de pessoa física, mas é vista do ponto de vista corporativo pelas empresas, pelos tomadores de decisão, pelos especialistas da área de TI das companhias como algo muito mais eficiente, muito mais seguro. Pode ser caro, mas você está passando por uma companhia gigantesca, agora a maior empresa do mundo, ou algum dos seus concorrentes gigantes nesse segmento de tecnologia, de armazenamento em nuvem, você está passando os dados para alguém que tem toda a bagagem, investimento de bilhões e bilhões e que, ao que tudo indica, consegue fazer isso com muito mais eficiência do que o TI da própria companhia, né? Então,
não tem nem por que não justificar uma migração para a nuvem. É um caminho sem volta e ela está surfando essa onda. Vamos pegar um exemplo prático aqui do Brasil. Varejo de moda em 2023 teve uma grande favorita na bolsa, C&A. E o diferencial da companhia, segundo os especialistas, foi justamente o fato dela ter investido em tecnologia. A C&A está colhendo frutos da implementação de um sistema chamado Push and Pull, que basicamente utiliza dados para verificar o que os clientes estão buscando nas roupas, para abastecer lojas e para ajudar na precificação de produtos. Rápido parênteses, a C&A não usa o Azure, tá? Eles usam o AWS da Amazon, concorrente da Microsoft no setor, outro gigante também, mas isso é só uma parte. De qualquer forma, a Microsoft, além da nuvem, vem também com a sua inteligência artificial. A empresa é uma das principais acionistas da famosa OpenAI, a dona do ChatGPT, hoje na liderança da corrida de IA. Além de um investimento bilionário, a companhia do Bill Gates faz parte do board da startup e está inserindo a tecnologia nos seus serviços. Para e pensa comigo agora. A empresa vende a plataforma para que se tenha uma quantidade absurda de dados e também vende o que há de melhor em inteligência artificial que pode pegar esses dados e organizar eles, transformar eles em informações de altíssimo valor agregado. É algo, digamos assim, extremamente valioso, né? Ela está agindo em duas ondas e com duas soluções muito interessantes, muito pertinentes para esse momento do mundo. Para o mercado, é meio que consenso que nos próximos anos, quem não se adaptar a essa nova realidade vai ficar para trás. Voltando no exemplo da C&A, as concorrentes que não forem por esse caminho tendem a perder público, já que não vão conseguir competir nos preços e nem oferecer de forma mais rápida o que os clientes buscam. É uma questão de eficiência, né? Quem vai se beneficiar disso? A Microsoft. E é por isso que hoje, olha esses números. As ações da Microsoft listadas na Nasdaq têm 49 recomendações de compra, 5 neutras e nenhuma de venda. Olha, poucas vezes eu me lembro de ter visto uma avalanche em uma direção única por parte dos analistas em relação à aquisição ou não de uma ação. Muitas vezes a gente vê um monte de analista não recomendando uma ação, mas a maioria deles, de forma tão consolidada, indicando a compra da ação da Microsoft, que já está entre as empresas mais valiosas do mundo, ali brigando cabeça a cabeça com a Apple, ultrapassando, ficando segundo e tudo mais, eu achei esse dado impressionante. A Apple, para comparar, tem 26 recomendações de compra, 13 neutras e 2 de venda. Então, embora a maioria dos analistas também tenha essa visão, essa percepção de que vale a pena comprar a empresa pensando em médio e longo prazo, não é, digamos assim, uma solução ou uma indicação tão em uníssono, tão consensual do que quando a gente compara com as indicações da Microsoft, né? Então você tem aí o panorama dos dois, quantidade de analistas indicando a compra de uma e de outra, embora as duas ainda prevaleçam com indicação de compra. No caso da Microsoft, a concentração de analistas dizendo que vale a pena comprar é maior. A Apple chegou a fazer incursões no mercado de IA, mas não está indo muito para frente até agora. Ou se está guardando as 7 chaves esse segredo. No meio de janeiro, ela chegou a demitir boa parte dos funcionários que trabalhavam com isso na empresa, em grande medida porque aparentemente não estava colhendo os frutos esperados. Olha as notícias. Apple fecha unidade de inteligência artificial e pode demitir até 100. Em meio à queda na demanda, Apple funde equipes da Siri nos Estados Unidos e pode demitir 121 pessoas. Se você for ver a essência das duas empresas, permanece a mesma. A Microsoft está de olho em oferecer soluções para empresas e a Apple está oferecendo majoritariamente produtos para pessoas físicas. Óbvio, aqui a gente não está falando em crise de nenhuma delas, tá? Não está falando que deixou de ser grande coisa ou algo do tipo. São duas das maiores empresas do mundo. Não só são as duas maiores corporações do planeta. Gigantes, imensas, poderosas, eficientes, inovadoras. 2 canhões, né? Sonho de qualquer empresa ser uma delas ou atingir o tamanho que elas atingiram. Não tem nem o que falar. Mas é curioso notar que, embora seja a Apple, que nas últimas décadas conseguiu tomar para si o símbolo de empresa inovadora, moderna, imparável, a Microsoft, mesmo sem ter destaque em venda de computadores, de celular, vamos lembrar que fez uma incursão, né, no Windows Phone, não foi lá muito bem, sem ter nada para bater de frente com AirPod, Apple Watch, ela conseguiu ultrapassar ou brigar pela liderança com a Apple. Microsoft e Apple, embora com características tão diferentes,
estão ali cabeça a cabeça. E agora você já entendeu, ela conseguiu isso graças principalmente ao serviço de nuvem, de dados, a divisão chamada Azure, e também pelas perspectivas promissoras com relação à inteligência artificial, em grande parte com a integração de muitos dos seus produtos e serviços atuais. E qual você quer que seja a próxima batalha de empresas do Cafeína? Quais corporações a gente deve analisar aqui nesse ringue de companhias? Conta aí pra gente, eu gosto muito desse tipo de programa, não sei se você gosta, se gostar deixa o seu like, se tiver aprendido alguma coisa, achado interessante essa conversa, essa análise, contribui aí com o seu like, e caso não seja inscrito ou inscrita, já é mais do que hora, né? Bem-vindo ao Invest News, bem-vindo ao Invest News, segue a gente lá também nas redes sociais, @DoniDenútil e @InvestNewsBR. Valeu pessoal, um abraço, até a próxima, tchau!